Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos neste momento e sempre. Que Jesus nos abençoe neste dia, nesta segunda-feira, e que tenhamos a cada dia mais serenidade, paz, tranquilidade para vivermos os nossos desafios, para enfrentarmos todas as nossas dificuldades, né, com força e coragem. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Todos aqueles que quiserem colocar a água sobre a mesa para ser frutificada, pode fazê-lo tranquilamente. Também, quem quiser, quem que não passou os nomes para a lista de prece, pode também estar colocando sobre a mesa os nomes e, posteriormente, o Evangelho nos passa pelo grupo que vamos inserir nas listas de prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Neste momento, evocamos a presença divina que esteja conosco neste instante. A presença do Mestre Jesus, a presença dos seus mensageiros, os espíritos de luz, os irmãos vozes. Rogamos ao Pai a sua misericórdia, ao mesmo tempo que agradecemos imensamente todas as oportunidades. Rogamos ao Pai que abençoe todos aqueles que estejam passando por momentos difíceis, especialmente ligados à questão da Covid, da pandemia. Que o Senhor possa adentrar todos os hospitais, protegendo todas as pessoas, derramar sobre todos da sua misericórdia, em saúde, em pleno restabelecimento, em crescimento espiritual diante das experiências, mas acima de tudo, muita força, muita esperança de que dias melhores virão. E todos aqueles que estão passando pelas sequelas do Covid, que o Senhor também os cure, os abençoe, os fortaleça. E assim, entregues a nossa vida à vontade divina, vamos seguir firmes, confiantes, na certeza de que seremos atendidos e de que estamos protegidos pelas luzes do alto, do Altíssimo, energia de cura e de muito amor a toda criatura, ao mundo inteiro. Que a paz de Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Viva Jesus! Que assim seja. Pois bem, meus queridos amigos, o tema do nosso Evangelho hoje é: a quem muito é dado, muito será cobrado. É um tema que nós estamos tirando do Evangelho segundo o Espiritismo, é um tema citado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é um tema do Evangelho de Jesus. E está em Lucas, capítulo 11, João, capítulo 9. E, aproveitando a oportunidade, vamos lembrar o que Jesus nos fala através dos apóstolos. No item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo está assim: porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisa digna de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão.
Lucas 12, 47 e 48. E no item 11 também está assim. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: Logo, também nós somos cegos. Respondeu-lhe Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Meus queridos amigos, queridos irmãos, nós estamos vendo aqui claramente no Evangelho de Jesus a necessidade de praticarmos aquilo que aprendemos. Jesus nos traz tal informação porque aquilo que ele veio nos ensinar através de uma experiência como encarnado, Jesus se tornou homem e esteve entre nós numa experiência extraordinária, dando ao homem muitos exemplos de como este ser humano, homens e mulheres, podem acessar o alto. Então, Jesus nos chama a atenção para o fato de que aquele que tem consciência, aquele que ouviu as suas palavras, aquilo que é sagrado, aquilo que veio transformar a humanidade, aquilo que veio derramar misericórdia sobre toda a humanidade, para transformar o homem, para modificar o seu comportamento. Aquilo que foi ouvido pelo homem, ele terá que dar conta. Ele não pode simplesmente ouvir como uma brincadeira, sem compromisso, sem nenhum tipo de atenção. Porque quando essas informações tão caras nos chegam, é porque nós já estamos prontos para aprender, para ouvir e aprender, e daí colocar em prática. Mas Jesus nos chama a atenção que aquele que é realmente ignorante, que não tem o conhecimento, assim que ele errar, não será destinado a ele tantos açoites. Mas aquele que já tem o conhecimento, aquele que já aprendeu e que não pratica o que aprendeu por preguiça, por rebeldia, por falta de respeito, por falta de atenção, esse merece muitos açoites. Falando assim, muitas pessoas ficam pensando: como compreender as palavras de Jesus? Se Jesus é todo mansidão, amor, bondade, o que Jesus está nos dizendo sobre açoites? Jesus está nos chamando a atenção para o fato de que, para aquele que não sabe, ele pode ser perdoado. Ele não tem culpa de não saber. Ele ignora. Então, ele tem mais uma chance de se melhorar. Então, aquele que não sabe, ele vai ter novamente uma chance de saber, de ouvir, de aprender. Mas e aquele que já sabe? E aquele que já tomou conhecimento? E aquele que não se dignou a cuidar do conhecimento que já obtém para realizar
melhor. Porque vejam bem, se você vai para a escola e vai ser alfabetizado, qual é o resultado do processo de alfabetização? No momento que você vai para a escola para ser alfabetizado, o resultado do processo de alfabetização é que você leia. Então, você está praticando o que você aprendeu. Mas se você vai para a escola, se alfabetiza, aprende a ler e não lê nenhum livro, não seleciona nada para ler, não busca conhecimentos através da leitura. Na realidade, você é totalmente culpado por não estar exercitando aquilo que você aprendeu. É isso que Jesus está dizendo. Todo aquele que recebe será cobrado dele. Porque um dia ele foi ignorante e ele recebeu. Mas a partir do momento em que ele recebeu, ele vai ter que desempenhar a função de quem sabe, a função de quem aprendeu. Bom, no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar aí a seguinte informação. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Os Espíritos assim nos falam. Através aqui de Kardec, que bebeu na fonte dos Espíritos. E também eles nos falam. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Então, vejam bem, quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Então, se você aprendeu os preceitos cristãos, você precisa praticar para ensinar outras pessoas. Infelizes são aqueles que não praticam, que não dão testemunho, para que outras pessoas possam também ter a oportunidade de aprender aquilo que Jesus veio nos trazer com tanto sacrifício, desceu das alturas para chegar até nós, pegar em nossas mãos e nos ensinar a andar. Então vejam, aqueles que não praticam os preceitos cristãos, aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que o alto nos trouxe, ele está desperdiçando o conhecimento e deixando de cumprir uma função primordial, que é de atender a outras pessoas que dependem dele. Como um pai pode ensinar o filho aquilo que ele aprendeu? Já pensou qual o resultado dos pais que não orientam seus filhos de acordo com o que ele aprendeu com seus pais, com o que ele aprendeu com o Evangelho de Jesus, de acordo com o que ele aprendeu na escola? O que acontece com os filhos? Ele vai criar filhos rebeldes, filhos que vão desafiar a sociedade, que vão se tornar desregrados, não vão se comportar adequadamente na sociedade em que vive. Filhos que não têm fé, filhos que não obedecem, filhos que andam por caminhos tortuosos. A culpa é de quem? É de Deus, que deu filhos ruins àqueles pais? Não. É dos próprios pais, que não utilizaram bem da educação a que tiveram acesso. Todo filho que é educado dentro dos princípios do bem, da moral do Cristo, sendo ele cristão ou não,
ele vai ter bases firmes para realizar o melhor em suas vidas. Mas, do contrário, é como um animal, um cavalo, que se assusta e sai em disparada, até que alguém o pare, o prenda, o impeça de continuar correndo. Pois bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, no texto do capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos, também nos diz assim: o ensinamento dos espíritos, que produz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Os espíritos, o que aqui eles estão nos dizendo? Que os espíritos ensinam por toda parte. Os ensinamentos espirituais, eles são ministrados em todos os lugares, por cristãos ou não cristãos, por muçulmanos, por israelitas, por islamitas, por judeus, por budistas. Os espíritos estão ministrando, educando, ensinamentos de boa conduta, de bom comportamento, de fé, de confiança, de esperança em todos os lugares. Então, não é circunscrito a uma classe, não é circunscrito a uma minoria, não está circunscrito a algumas pessoas, ou apenas aos sacerdotes, ou apenas aos palestrantes espíritas, ou aos pastores das igrejas protestantes. Na realidade, nós sabemos muito bem que esses ensinamentos, eles estão vindo de todas as partes. Nos resta nos envolver devidamente para a nossa atenção, que a nossa atenção possa captá-lo e absorvendo o conhecimento, possamos praticar, porque o exemplo sempre arrasta. O exemplo é o testemunho. O exemplo é a prática daquilo que você aprendeu. Assim, os espíritos nos falam: aquele, pois, que não põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Então, você teve facilidade para conhecer a verdade. Se empolgou com ela. No passado, meus irmãos, na Idade Média, por exemplo, o Evangelho não era lido pelas pessoas, nem era pregado nas igrejas. No passado, o Evangelho existia apenas em latim. E apenas os sacerdotes é que tinham acesso a essa leitura, porque o povo, em geral, não sabia ler o latim, nem falar em latim, mas nos dialetos regionais particulares. Então, isso só se tornou possível depois da Reforma Protestante de Martinho Lutero, no século XVI, quando a Bíblia foi traduzida para o alemão, em primeiro lugar. Depois do alemão, para outras línguas, o francês, o inglês, e daí em diante, até chegar ao português. Então, nesse momento, neste período, quando os cultos das igrejas evangélicas começaram a pregar
na língua oficial do Estado, as palavras de Jesus, as pessoas ficaram maravilhadas. E temos notícias de várias pessoas que, raras pessoas, que tendo acesso ao Evangelho, naquele período mais escuro da humanidade, um período da Idade Média em que a ignorância, em que a ciência não era admitida, em que a ciência não era considerada e que muitas pessoas foram queimadas na fogueira por terem conhecimento. Aqueles que utilizaram, que encontraram páginas do Evangelho e conseguiram ali decifrar aquele código: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então, as pessoas, quando tiveram acesso a esse conhecimento, muitas ficaram loucas, ficaram transtornadas, porque era tanta luz que cegou muita gente. Mas nós sabemos muito bem que isso se deu por conta da ignorância, do exercício do poder das religiões. O cristianismo foi transformado numa religião oficial para servir de veículo, de instrumento de dominação dos povos ignorantes, das pessoas naquela época. Era como uma forma de conduzir aquela humanidade. Mas os verdadeiros ensinamentos do Cristo não estavam sendo colocados em prática, a não ser por aqueles que realmente davam valor, por aqueles que realmente respeitavam, aqueles que compreendiam, aqueles que compreenderam o Evangelho, que respeitaram e que entenderam efetivamente as orientações do Cristo. Então é por isso que nós podemos entender aqui as palavras de Kardec, influenciado pelos Espíritos, quando ele diz assim: aquele, pois, que não põe em prática para se melhorar, que eu admiro apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos útil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, quem melhor para o seu próximo, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado, quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Então, Jesus nos dá o conhecimento, o auxílio, mas ele nos cobra. Jesus não passa a mão pelas nossas cabeças, assim como o Criador. Nós precisamos dar conta daquilo que aprendemos, porque a partir do momento que aprendemos, assumimos um compromisso, o compromisso de multiplicar aquilo que aprendemos, ensinando ao outro. Especialmente os ensinamentos do Evangelho. Aquilo que se baseia no bem, aquilo que está ligado às forças poderosas do Altíssimo, para a transformação do ser humano. E, assim, o item 12 continua nos dizendo sobre os médiuns, por exemplo. Os médiuns usam a sua sensibilidade quando ouvem os ensinamentos do alto, eles usam a sua sensibilidade para aprender. E eles são responsáveis por passar o que aprenderam, a fim de que outras pessoas também aprendam. Não podemos
segurar as informações, como aquele servo que recebeu do Senhor um talento e o escondeu embaixo da terra, até que o seu senhor voltasse. No entanto, o outro servo conseguiu multiplicar os talentos. Aquele que conseguiu multiplicar, aquele que conseguiu fazer o talento render, foi aquele que entendeu o compromisso que ele tinha em receber o talento. E que o Senhor o deu, porque estava dando uma oportunidade a ele de que aquele benefício pudesse atingir a outras pessoas. Então, quando você passa a ter conhecimento das orientações divinas, você tem a obrigação para, com o divino, de multiplicar. Você não pode esconder esse talento dentro de você. E não praticando é esconder embaixo da terra e não deixar ele se multiplicar. Então, os fariseus, por exemplo, os fariseus, eles, na realidade, tinham o conhecimento, mas eles não praticavam. Eles acreditavam que eram donos do conhecimento, mas eles não souberam compreender aquilo que os profetas haviam dito. Eles não souberam estabelecer um compromisso espiritual com a comunidade. Se tornaram vaidosos, se tornaram presunçosos, se tornaram egoístas, não respeitavam as crianças, não protegiam as crianças, não protegiam as mulheres, não protegiam os idosos. Os fariseus, eles se julgavam muito inteligentes, mas não tiveram nenhum compromisso com o alto. Assim, o item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Então, se você não soubesse, você não teria culpa. Mas Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Então, vejam, a sua culpa está diretamente relacionada ao conhecimento que você possui. Porque se você possui conhecimento, você não estava cego. Você aprendeu, mas não ensinou, não multiplicou, não ajudou ninguém, não levou as palavras de conforto e auxílio para todos aqueles que necessitam. Então, por exemplo, nós podemos entender que os espíritas, os cristãos espíritas, eles recebem muito. Então, eles têm um compromisso de dar, de doar, porque recebem muita informação. O entendimento de que nós estamos vivendo uma vida material, com uma experiência, espíritos vivendo uma experiência material, sabedores da vida futura, compreendendo que a vida futura é uma vida de esperança, de que teremos novas oportunidades. Sabedores disso, precisamos cultivar todos os dias os nossos talentos. Então, aqui o item 12 encerra o texto dizendo: o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Porque o primeiro pensamento de todo espírita sincero, que já tem conhecimento, é que ele deve procurar
entender as orientações dos espíritos, dos mensageiros de Jesus. Porque estas orientações são seguras. Chegam até nós a todo instante, numa torrente de bênçãos sem medidas, atingindo a todos os necessitados. E nós temos aqui o Livro dos Espíritos, nas questões 629 e 630, que vai nos dizer o seguinte: Kardec pergunta aos espíritos: que definição se pode dar à moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então vejam bem, isto aqui é fruto do ensinamento dos espíritos, com base no Cristo, nas forças poderosas do bem, que vem nos orientar o melhor. Então, é preciso que o bem e o mal, a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. O bem e o mal, podemos distinguir. O que é fazer o bem? É multiplicar aquilo que aprendemos. O que é fazer o mal? É enterrar dentro de nós, é não exercitar, é não dar importância daquilo que aprendemos. E aí, não dando importância, ignorando, como vamos atingir as outras pessoas? Qual foi mesmo o objetivo de termos aprendido? E a distinção entre o bem e o mal está na observação da lei de Deus. A lei do progresso, a lei do trabalho. A lei do progresso nos impulsiona. A lei do trabalho nos edifica todos os dias, em todos os momentos. Então, a 630 nos diz: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos prontamente respondem também: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. O que está de acordo com a lei de Deus é o bem. O que se afasta, né, das leis divinas é o mal. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, é estar de acordo com a lei de Deus, é estar em sintonia com as leis divinas. Fazer o mal é infringir esta lei. Quando você se rebela contra as leis divinas, quando você não faz o que deve fazer, quando você deixa de dar atenção àquilo que está chegando para você, todos os dias, de bom, de informativo, você se perde no caminho e deixa de ter a oportunidade de estar sintonizado com as forças divinas, que vai lhe conduzir, inspirando-lhe. A 631 nos diz, Kardec pergunta: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? E os espíritos respondem: sim. Quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Então, depende da vontade do homem. Quando ele crê em Deus e quando ele o quer saber.
Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro, então nós não podemos reclamar. Temos a capacidade de refletir, a capacidade de pensar, de interagir, de socializar, a inteligência para captar as informações. A 632 nos diz: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem, quando em realidade está fazendo o mal? Os espíritos respondem: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganaríeis. Então, é simples, é como Jesus nos ensinou. Temos que nos colocar como medida. O que é bom para nós é bom para o nosso, vai ser bom também para o nosso próximo. O que nós gostaríamos que fizessem conosco, certamente nós temos que fazê-lo ao outro. Assim estaremos praticando as leis divinas. Estaremos praticando os ensinamentos do Cristo. E a 633, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele, na lei natural, a regra desta conduta e um guia seguro? E os espíritos respondem: quando comeis demais, isto vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapasseis, sois punidos. E o mesmo se dá com tudo o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. O sofrimento, ele já vai acusar os nossos erros. O homem, se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então vejam, se você desenvolve problemas físicos, espirituais, sempre estão relacionados com os abusos. Os abusos que você costuma praticar, porque não está cumprindo aquilo que lhe foi orientado, aquilo que as leis divinas lhe conduzem. As leis divinas estão escritas na nossa consciência, já nos falam os espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos. Todas as leis de Deus estão na nossa consciência. E Deus nos deu inteligência e nos deu livre-arbítrio. Então, nós temos todos os elementos para distinguirmos o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto. E, portanto, para seguirmos aprendendo e ensinando. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado, sim. Quem muito recebeu, vai ser também muito cobrado. Os espíritos nos dão muitas bênçãos, mas eles também vão nos cobrar. E por que eles vão nos cobrar? Eles vão nos cobrar porque à medida que nós recebemos, nos edificamos. E à medida que nos edificamos, estamos preparados para edificar outras pessoas. Então, aquilo que nos fez bem, vai fazer bem ao outro também. Por isso, somos responsáveis. Somos responsáveis pelo outro. E como uma mensagem que já li aqui para vocês, dos irmãos Vozes, somos responsáveis e dependentes do outro. Então, nós somos responsáveis porque nós temos que, o nosso aprendizado, o nosso compromisso para com o nosso próximo. E somos dependentes do outro, porque o outro também aprendendo,
ele é responsável por nos fazer bem. Isso é recíproco. Essa reciprocidade é que vai transformar o mundo em que vivemos. Num mundo melhor, um mundo modificado, onde seremos profundamente felizes, em sintonia com as forças superiores, em sintonia com o Altíssimo. E como eu não seguro aquilo que eu escuto do alto, e como tudo aquilo que nos chegam dos espíritos, eu costumo socializar com vocês, queridos irmãos, aqui com vocês, nas redes sociais, por isso podem tranquilamente, procurem acessar as nossas redes sociais, vocês vão encontrar muitas informações importantes, caras, que vão ajudar a cada um de vocês, como tem me ajudado há mais de 20 anos. Então, eu vou trazer aqui agora vou ler para vocês aqui agora uma pequena mensagem dos irmãos Vozes, do irmão Davi, que trouxe para nós algumas informações muito importantes e que bate aqui com a nossa palestra desta noite. Comportamento cristão consiste em contrariar o pecado. Pois sim, combater intimamente o bom combate. Todas as etapas do processo e vencer. A princípio, eliminar arroubos de violência, qualquer rastro, os preconceitos e arrogância, superar desejos meramente carnal, não fazer de si uma ideia muito elevada, acepção de pessoas, jamais. Não ceder ao sentimento negativo de falsidade. Assim, buscando pouco a pouco se tornar imitador do Cristo. A princípio. Irmão Davi, irmãos Vozes. Meus irmãos, muita paz a todos. Que Jesus ampare a todos nesta noite. Fortaleça, ilumine, abençoe. E que o conhecimento possa nos transformar a cada dia em pessoas melhores. Nos levar às alturas. Que nossos sentimentos íntimos, verdadeiros, possam chegar até o teto das nossas casas, em direção a Deus, até as nuvens, das nuvens até o Altíssimo. Então, neste momento de paz e de harmonia, em que a equipe dos Vozes está aqui conosco, adentrando a cada um dos lares aqui presentes, ou não presentes, mas principalmente daqueles que solicitam, que pedem, e que eles estão chegando para magnetizar a água, para inspirar, para transmitir o passe magnético. Eu convido a todos para orarmos juntos a oração do Pai Nosso, em benefício de todos nós, em benefício do mundo inteiro, neste momento tão difícil pelo qual estamos passando. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que assim seja. Viva Jesus! Queridos amigos, boa noite a todos.